Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 3 de junho, dia de São Carlos Luanga e companheiros mártires. Os primeiros mártires cristãos africanos, São Carlos Luanga e seus companheiros eram jovens e leigos. Num país que sofreu por séculos o tráfico humano, a escravidão e as invasões dominadoras e colonizadoras, o cristianismo não era bem visto. O projeto de Jesus não correspondia aos projetos humanos. Vítimas da perseguição do rei de Uganda, eles foram torturados e queimados vivos. Porém, ganharam a glória do céu e hoje o veneramos como amados de Deus. Aqui sempre a importância do testemunho, né? O que acontecia? Aqueles que falavam que eram cristãos iam lá, prendiam os ugandeses e levavam eles para serem comercializados nos países da América Latina e da Europa, né? A escravidão, uma mancha na história da humanidade, né? E faziam isso como cristãos, né? Fazendo um contra-testemunho com relação ao cristianismo. Por isso a importância de sempre tomarmos cuidado como cristãos para não dar contra-testemunho e não manchar o nome da igreja e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todas as vezes que nós cometemos um ato de contra-testemunho, a primeira coisa que as pessoas dizem é: não é da igreja? Não é da igreja? Então nós temos que tomar muito cuidado para não dar contra-testemunho como os nossos irmãos neste período tão negro da história da humanidade. O evangelho de hoje é o evangelho dando a continuidade do evangelho de ontem, né? Marcos 11, só que hoje os versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. É interessante ver isso, né? Os sacerdotes, os mestres da lei, né, os fariseus, eles se achavam os únicos qualificados e autorizados para falar em nome de Deus. Eles se achavam os únicos que tinham autoridade para falar, né, em nome do Senhor. Quando chega alguém e começa a falar, a primeira coisa que eles perguntam é: com que autoridade fazes essas coisas? Lembremos, como eu falei, o texto na sequência dos 22 do templo, né, que foi o texto de ontem. Portanto, com que autoridade fazes essas coisas? É interessante observar que Jesus não aceitava as suas doutrinas. Lembram vocês que a lei nasce do Decálogo, lá contido no Deuteronômio. Depois, os mestres da lei vão criar mais 603 mandamentos e prescrições, totalizando 613. Era impossível para qualquer ser humano guardar 613 mandamentos na cabeça. Por isso a expressão bíblica de que o justo pecava 7 vezes ao dia. Porque ninguém conseguia respeitar tantos mandamentos. Ou seja, se criou uma camisa de força para os judeus. E isso incomodava Jesus, principalmente a lei de sábado.
A lei de sábado era a que mais incomodava Jesus. Né? Então ele apresentava um novo modelo de relacionar-se com Deus e com o próximo, diretamente com ele. Aí alguém já vai me perguntar, então não preciso mais de padre? Então aquela frase, né? Eu não preciso ir na igreja para rezar? Não é isso. Não é isso. Aqui Jesus está se referindo à lei. Todos têm autoridade para conversar com Deus. Todos têm autoridade para dialogar com Deus. Todos têm. Não precisa de alguém específico. O sacerdote vai atuar de uma outra forma. Agora, ninguém impede você de fazer uma oração agora e conversar com Deus. Não precisa de mim para isso. O meu ofício é outro. É a celebração dos sacramentos, a celebração da missa, é ser o líder espiritual e guardar e tomar conta das ovelhas do Senhor espiritualmente na comunidade. Meu ofício é outro. Agora, você não precisa de mim para fazer nesse instante uma oração a Deus. Entendeu? Naquela época isso não era permitido. Para que a pessoa chegasse a Deus, tinha que passar pelos sacerdotes do templo. Portanto, Jesus demonstra, ele apresenta um novo modo de se relacionar com Deus. Só que isso tira poder. E aí entra uma questão muito delicada, né? A questão do poder. A partir do momento que você não precisa mais de mim, eu caio no ostracismo. Eu não sou mais necessário. Então, isso tira de mim o quê? Poder. Portanto, volto a dizer, aqui eu estou falando de coisas diferentes, tá? Você pode fazer a sua oração, você pode viver a sua vida espiritualmente em união com Deus. Você não precisa de intermediários. Você pode. Né? O meu sacerdócio, ou melhor, o sacerdócio de Deus que a mim foi confiado, é outra situação. Eu estou aqui para celebrar a missa, eu estou para atender a confissão, estou aqui para ajudar, para orientar, outras coisas, para pastorear as ovelhas que o Senhor me colocou. São dimensões diferentes. Portanto, continua a regra, né? Somente participando da celebração do Senhor, no dia dele, é que nós fazemos uma experiência do Cristo ressuscitado. Lembremos do texto de Tomé, do segundo domingo da Páscoa. Enquanto Tomé não estava com eles, no dia do Senhor, ele não fez uma experiência ressuscitada. Só quando ele esteve, é que ele fez. E aquela coisa de que, eu não preciso me confessar culpado, eu me confesso para Deus, é outra balela. É a arrogância espiritual, né? De que não quer demonstrar para o outro os pecados que ele cometeu. Né? Então, são duas coisas bem diferentes, tá? O que Jesus quebra é esse aspecto que até então era imposto. Eu não tenho como conversar com Deus Altíssimo. Eu preciso de um sacerdote. Eu preciso ir lá no templo oferecer sacrifícios para que Deus me ouça. Não. Deus vai te ouvir. Você pode falar diretamente com Ele que vai te ouvir. E para outras coisas que fogem do teu campo, você vai ter sim um sacerdote. Para que ele faça essa intermediação em coisas que já não fazem parte da tua dimensão. Por isso, queridos irmãos e irmãs, este confronto é que acaba levando Jesus à morte. Né? Por isso que eu falei para vocês no texto de ontem, né? Que João deixa bem claro no início do Evangelho o porquê Jesus foi para a cruz. Os outros não, eles jogam no final, caminhando justamente para a cruz, né? João não, já deixa bem claro, olha, foi por causa desse evento que ele foi condenado à morte. Porque ele desafiou as autoridades religiosas de Jerusalém. Portanto, é ter a noção de que eu posso sim estabelecer uma relação com Deus, eu não preciso de intermediários. Para outras coisas eu busco o sacerdote, mas para estabelecer uma relação com Deus, eu não preciso. O Pai está de ouvidos atentos às minhas necessidades, aos meus pedidos. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.